Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 348 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana. E esposinha, o impulso ainda impulsa. Nossa vida! Bom trocadilho, esposo. E eu sou a esposinha e eu tô aqui pra falar pra você que eu não participei desse programa. Não participei desse programa. Então você que não gosta da minha voz pode ouvir, viu? Só pula a abertura. Esse programa foi gravado durante o Impulso 2018, o nosso encontro de comunicadores. Você já ouviu a parte da manhã do evento, que foi o de número 345. Gente, que foi sensacional. 345, ouça. Que a gente falou sobre comunicação na igreja. Na igreja. Agora, essa é a parte da tarde, em que a gente fez vários TEDs com os participantes, com os convidados, na verdade, que falaram de suas experiências, contaram seus cases e inspiraram a galera falando sobre a comunicação pra fora da igreja. Gente, é muito bom. Os TEDs estão muito divertidos. Eu falo divertidos porque, assim, além de você aprender, você dá muita risada. Isso, a galera se preparou bem, ficou muito interessante. E nessa primeira parte, porque nós vamos dividir esse programa em duas partes que estão entrando ao mesmo tempo pra você aqui em Irmãos.com. Olha, nunca na história desse Irmãos.com aconteceu isso, né? Entraram dois ao mesmo tempo, porque senão ficaria muito grande num programa só e fica mais fácil também de você ouvir, baixar, acessar de onde você estiver. Sim, com certeza. Então nessa primeira parte você ouve os TEDs, em que cada um teve lá entre 10 e 15 minutos pra falar de sua experiência, e na segunda parte, que já vem na sequência, é a parte B, você já ouve o bate-papo com essas mesmas pessoas sobre a experiência deles de comunicação pra fora da igreja. Foi super top, gente. Eu de você ouviria os dois, assim, na sequência pra já pegar os ganchos. Exato. Um tá bem referenciado no outro. Então, curta aí, compartilhe. Mesmo quem não é da comunicação, todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? E tem várias boas histórias aí nesses TEDs. Vale muito a pena ouvir. Gente, meu nome é André e eu vim compartilhar um pouco hoje aqui com vocês sobre o que a gente tem experimentado na comunicação através da missão. Hoje no painel, uma das últimas perguntas foi sobre essa comunicação para fora. Como é que a gente comunica a mensagem que a gente está trazendo na igreja, a mensagem que a gente está vivendo para fora. E praticamente o trabalho de agências missionárias e outras organizações que trabalham com proclamação, ele está 100% voltado para fora. E é sobre isso que eu vou falar hoje, contando um pouco da nossa experiência em Atlantização, e eu espero que isso ajude você aí também que trabalha com missão. Então a minha missão é uma missão que não ligava muito para essa parte de comunicação. Você pode ver pelo nosso logo aí, né? Ela começou em 66 e era uma missão voltada para cuidar de atletas dentro do ambiente universitário. Então, quando eles começaram lá em 1966, eles realmente não tinham nenhuma pretensão de produzir nada na área de comunicação. Mas algo aconteceu em 77 que despertou a curiosidade deles para usar essa ferramenta que é a comunicação. Em 77 saiu no New York Times uma matéria falando sobre atletas em ação, o título era Atletas em Ação propagando o evangelho eficientemente. Isso saiu na página 50 do New York Times, deu bastante visibilidade e eles perceberam algo que a gente vê desde sempre, que é como a comunicação, ela tá super atrelada ao esporte. Como a mídia é algo extremamente ligado ao esporte. Então, se eu falar para vocês aqui um lance, eu não vou falar quem são os jogadores, mas um jogador, camisa 9, rouba a bola numa final de Copa do Mundo, ele passa pro camisa 10, esse camisa 10 chuta no gol, o goleiro, que não tinha levado nenhum gol até então na Copa do Mundo, volta essa bola no recuo e o camisa 9 vai e coloca ela para dentro. Quem aqui sabe de que jogo eu tô falando? Brasil e Alemanha, final da Copa do Mundo de 2002. Então, você está entre os quase 1 bilhão de pessoas que assistiram esse jogo. Porque mídia é algo que está extremamente ligada à comunicação. Então, se a gente for ver as Olimpíadas agora de 2016 aqui no Brasil, a visualização de pessoas que assistiram pelo menos 1 minuto das Olimpíadas chegou a quase 5 bilhões de visualizações. Então, pessoas que assistiram pelo menos 1 minuto dos jogos. E quando eu cheguei à Atlantização, comecei a entender qual que era a maneira que eles comunicavam.
e eu percebi que a gente tem 3 camadas dentro da comunicação lá. A primeira delas é a nossa estratégia de branding, que tem a ver com a mensagem que a gente leva, quem nós somos, comunicando isso para o nosso público-alvo. E como a gente tem 2 públicos-alvos, praticamente, que são aqueles que são cristãos, mas aqueles que não têm nenhuma relação com o cristianismo, a gente entendeu que a gente precisava falar quem nós somos de uma maneira que aproximassem quem não é cristão de quem é cristão. Então hoje, se você pergunta para qualquer missionário, em qualquer evento que a gente vai falar, o que é Atletas em Ação? Nós somos uma organização internacional de esportes que tem o foco de ajudar atletas e treinadores a se tornarem líderes eficientes, com o objetivo de que atletas e treinadores eles possam influenciar todos os times, em todos os esportes, em todos os países. Isso não fala nada sobre a nossa confissão de fé, de cara, mas para todo mundo que é cristão, a gente sabe que Atletas em Ação é uma agência internacional de esportes que tem o foco de ajudar atletas e treinadores a crescerem no relacionamento deles com Jesus e multiplicar a vida deles na vida de outros. Com o objetivo, e o nosso objetivo é ter atletas e treinadores vivendo o evangelho e deixando um legado poderoso em todo time, esporte e país. Então a gente tentou aproximar a nossa comunicação. E a primeira coisa da estratégia de brand é como é que a gente faz algo que de cara não vai ser taxado como algo cristão ou algo de igreja ou algo religioso. E graças a Deus, em 1966, quando os caras criaram a organização, eles não deram um nome, como todas as outras organizações que surgiram na mesma época trabalhando com esporte, que entrega de cara o que nós somos. Então, se você for ver todas as organizações que trabalham com esporte, que surgiram mais ou menos na mesma época, eles têm ou a palavra Cristo ou cristão, alguma coisa assim. E graças a Deus, por sabedoria, eles não colocaram isso. Então foi muito fácil da gente adaptar a mensagem. E uma coisa que a gente decidiu na estratégia de brand é que a gente não trabalha com uma campanha para atrair pessoas para a organização, mas a campanha ela já é a mensagem em si que a gente quer levar. Então o slogan que a Atletas em Ação usa desde 66 é o mesmo que a gente usa até hoje, que é vitória além da competição. Pra gente, vitória além da competição é você viver a sua vida, não importa o resultado, a gente sabe do fim, a gente sabe que a gente vai ter uma vitória no fim. Então a gente vive com esse fim em mente. E isso é um lembrete para os atletas, isso é um lembrete para quem trabalha conosco em tudo que a gente faz. Então o nosso slogan é a nossa mensagem. Então essa é a camada principal, é a camada mais profunda de tudo, porque ela fala sobre a nossa missão e a nossa mensagem. Então indo para uma camada mais superficial, a gente tem a nossa identidade verbal, que são as palavras que a gente usa. Então as palavras e o significado que a gente atribui para elas. Então todo material que a gente produz, toda campanha que a gente cria, cada palavra tem um significado e a gente cria camadas também de significado por trás das campanhas. Então só para vocês terem uma ideia de como é uma campanha nossa, toda campanha ela tem um formato sensorial, que é aquilo que as pessoas veem. Então a audiência de 1 foi uma delas. Ela tem um formato curto para tentar explicar sobre o que ela fala. Então a audiência de 1, adorar a Deus com sua vida. Ela tem um formato longo, que seria eu falar que ter uma audiência de 1 é você jogar o jogo como se só Deus estivesse observando você na audiência. Então você não tem medo da falha, você não tem medo do que as pessoas vão pensar de você, e você vive livre, você é livre para praticar o seu esporte e adorar a Deus dentro do seu esporte, porque para você só tem uma pessoa na audiência. Então esse seria um formato longo para explicar o que a gente faz. E aí a gente tem um formato de história. A gente acredita que a melhor maneira de comunicar são contando boas histórias. E ter a história é muito importante, mas tão importante quanto é você saber como você conta essa história. E aí, quando a gente vai falar da audiência de 1, a gente tenta pegar vários testemunhos e a gente coloca nesse formato. Como é que a pessoa encontrou liberdade ao jogar para essa audiência de 1, ao esquecer para os outros. Uma outra campanha foi do atleta completo. Formato sensorial é o que as pessoas veem. Formato curto, a experiência do atleta completo, corpo, mente e espírito. Num formato longo, seria aí, todo atleta ele sabe como ele se preparar fisicamente, mas se preparar fisicamente não é tudo. Ele precisa também ter um preparo da mente dele e do espírito dele. E se ele consegue balancear todas essas áreas, ele se torna um atleta completo. E para contar uma história isso, a gente fala sobre atletas que acharam a sua paixão e o seu propósito ao viver essa experiência de ser um atleta completo, a buscar equilíbrio em todas as áreas.
Por último, a gente trabalha a camada visual, e essa eu não vou gastar muito tempo aqui, porque estética é o que a gente mais presta atenção, é o que mais nos chama a atenção quando a gente está preparando uma campanha. Então isso tem a ver com a nossa marca, com a maneira como a gente dispõe a nossa marca, com as cores que a gente escolheu, com as imagens que a gente escolhe ao montar uma campanha e como vai ser a combinação de tudo isso. Isso tudo para levar a mensagem mais importante da maneira mais significativa possível. Tudo é sobre a mensagem. A nossa comunicação já é a mensagem. A gente não quer trazer as pessoas para conhecerem a organização. A gente quer trazer as pessoas para conhecerem a mensagem. 3 anos atrás, a gente tomou uma decisão como comunicação global do movimento. A gente tinha um site que é o Atletas em Ação, em inglês, né, .org. E ele estava sendo muito acessado pelas pessoas. Ele era um site institucional, então as pessoas iam lá e falavam sobre organização, tudo. Só que o número de acessos subiu bastante. E aí a gente tomou a decisão de criar um novo domínio para a instituição. Então a gente criou um domínio lá. Hoje é muito mais difícil de se achar Atletas em Ação institucional do que era antes. Antes era fácil, você colocava Atletas em Ação, era a primeira página que aparecia. Só que hoje a gente usa esse domínio, que era o mais acessado, como um blog onde o atleta ele coloca lá Atletas em Ação, o que ele vai encontrar é uma mensagem sobre como ele pode adorar a Deus dentro do esporte dele, como ele pode descobrir esse Jesus dentro do esporte dele. E a gente abriu mão desse domínio que trazia as pessoas para a nossa instituição, para trazer as pessoas para a mensagem, porque a gente acredita que a mensagem é a coisa mais importante. Então é isso, quando formos comunicar em missão, a gente tem que estar com os nossos olhos sempre voltados para a mensagem, muito menos para logo, para a instituição, sobre o que a gente faz, os produtos que a gente tem, mas o que tem que estar escancarado sempre é a mensagem que a gente quer levar, de que existe um Salvador e ele está acessível a todos nós. Obrigado. Hoje aqui eu represento o nosso projeto Conversão Digital. E quando o Paulinho e a Adri me chamaram para falar, a resposta que eu dei para eles foi: quem? Eu? Por que eu? E aí eu fiquei mais nervosa ainda quando eles me falaram que eu tinha 15 minutos para falar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar em 15 minutos que eu possa de alguma forma influenciar a vida de cada um de vocês, né? E que eu possa fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Então, por isso, o Instituto Renato Tibiriçá quer fazer uma pesquisa institucional com vocês. Quem aqui é voluntário no Ministério de Comunicação nessa igreja? Você não ganha nem um centavo para isso. Quem aqui é remunerado no Ministério de Comunicação dessa igreja? Bom, o Instituto Renato Tibiriçá de Pesquisa acaba de informar que 97,7% das pessoas que estão aqui hoje são voluntários não remunerados, certo? E aí eu poderia passar algumas partes dos meus 15 minutos falando tudo que eu fiz, a minha vasta experiência, os meus cases de sucesso, só que não. Por quê? O que eu quero falar aqui pra vocês hoje? Será que é isso realmente que importa? O que eu fiz? O que eu aprendi? O que eu posso falar aqui que vai influenciar o voluntariado de vocês na igreja de vocês, que pode ter 10 mil membros ou 10 pessoas? Como vocês podem fazer a diferença onde vocês estão? Um belo dia eu me deparei com esse versículo, Atos 1:8. E aí, lendo ele, eu me dei conta de que os meus confins da terra eram a internet. Por que a internet é os meus confins da terra? São os meus confins da terra? Porque é uma tribo, né? Se é que ainda se usa essa palavra, tô ficando velho, que tem a sua própria linguagem, tem sua própria forma de viver, sua própria forma de se comunicar, a sua própria forma de alcançar, de ser alcançado, certo? Ainda mais hoje com as mídias sociais, onde todo mundo tem a certeza de que tem uma voz. Seja que mesmo você tenha 3 amigos no Facebook ou 4 seguidores no Instagram, não é mesmo? Ali, de alguma forma, é um lugar onde a igreja, mesmo hoje tão atualizada, tendo, né, tantas pessoas aqui hoje, tentando comunicar melhor essa igreja, né, tentando melhor levar a mensagem de Cristo, a igreja ainda tem um medo de colocar o pé ali nesses confins da terra, né? E aí, tendo esse maravilhoso insight na minha vida, eu pensei, ok, eu preciso de uma câmera incrível, eu preciso de um laptop, um Mac, mesmo que eu não saiba mexer, que transmita ao vivo, e aí um drone, porque, meu Deus, imagens aéreas é o que tem de melhor hoje. É disso que eu preciso? Não sei. Será que é realmente isso que eu preciso? Como a mensagem de Jesus durou tantos
tantos anos para chegar, levou tantos anos, passou por tantos milhares de anos e chegou até a gente aqui hoje. 2018, quase 2019. Tinha drone? Tinha transmissão ao vivo? Não tinha, não é mesmo? Então, o que eu realmente preciso? Eu preciso de muitos voluntários? Ou eu preciso ser simples? Às vezes, muitas vezes, como a gente já ouviu aqui hoje, eu posso ser um ministério de um homem só. E onde está a verdadeira comunicação? E aí, Deus virou para mim e falou assim: oh, minha filha, isso não é comunicação, não. Você não precisa dos mais modernos gadgets, toda a tecnologia ou todas as faculdades mais maravilhosas e incríveis do mundo. Para, porque a mensagem está durando milhares de anos e você só precisa de uma coisinha: saber transmitir essa mensagem, ser criativo, certo? E aí, o que então que é comunicar, né? E aí eu vou lá no latim, no grego, não sei o que lá, comunicatio. Não sei, acho que eu falei errado. Tornar comum, ato de repartir, ato de distribuir, compartilhar e tornar público. Eu estou tornando pública a mensagem final e objetiva que eu tenho? O que é realmente o objetivo do meu ministério, do meu departamento de comunicação? É fazer o design mais bonito? É ter o vídeo mais incrível com imagens aéreas de um drone de última geração na minha Nikon, na minha Canon? Depende do que você prefere. Como a gente está levando essa mensagem? O que nós estamos comunicando? Nós estamos fazendo com que a mensagem de Cristo chegue às pessoas? As pessoas, através da nossa mensagem, através da nossa fonte bonita e do nosso Getty Images Stock Exchange, estão realmente chegando falando assim: poxa, que legal, um dia eu chego lá, eu vou ser igual esse cara um dia. Ou eu tô simplesmente parando e, poxa, eu posso fazer isso. É muito simples, porque ele pode me dar criatividade. E aí, pra não dizer que eu não trouxe um case, não é mesmo? Porque afinal do TED tem que ter números. Eu queria contar um pouquinho desses números pra vocês. Sabiam que 12% dos sites que existem na internet são pornográficos? 25% das pesquisas no Google envolvem sexo. 35% dos downloads diários são pornográficos. 8% dos e-mails enviados diariamente contêm conteúdo sexual. Vai dizer que o seu tio nunca te mandou um e-mail ou um bom dia mais picante no Zap. 266 novos sites pornôs surgem na internet todos os dias. E 6,7 bilhões são gerados em web porn em apenas um ano nos Estados Unidos. Isso que está acontecendo com os meus confins da Terra, com a internet. E aí nós vimos que a gente tinha ferramentas para poder tentar mudar isso nessa terra não alcançada, não é mesmo? E aí a gente teve uma ideia, um evento chamado Pulse. 4 amigos, que estão ali atrás, oi. Uma arquiteta, um advogado, eu e um engenheiro. Uma GoPro no patinete, porque eu não tinha como fazer um vídeo movendo. E aí a gente teve essa incrível e maravilhosa ideia de colar a GoPro no patinete, para assim a pessoa podia correr e a gente filmar ao mesmo tempo. 8 domingos vendendo panqueca para ter R$100 de Facebook Ads. E aí, a gente criou a primeira edição de um evento chamado Pulse, que o objetivo era falar a língua de jovens na língua deles, na língua da internet, para que de alguma forma eles fossem atingidos fora do evangeliquez, fora do gospel, fora do crentez. Uma forma que realmente pudesse mudar a vida deles. E como a gente fez isso? Vendendo panqueca, além de tudo, e andando de GoPro no patinete, a gente fez alguns targets específicos no Facebook por pessoas que eram ali da região, do local do evento, por uma certa idade, que tinham alguns certos interesses, com R$100. O resultado? 270 pessoas na primeira edição do evento. 27 nunca tinham pisado numa igreja em todas as suas vidas. O único objetivo: pulsar a mensagem de Cristo nos corações dos jovens, falando a língua deles. E aí surgiu a primeira edição do Pulse, depois a gente teve uma segunda edição e a gente sentiu que realmente essa era uma forma de tentar chegar aos confins da Terra. E a partir do Pulse, a gente teve essa outra inspiração, que era criar o conversãodigital.com. Muitas, e a grande maioria, 97,7%, de acordo com as minhas pesquisas aqui hoje, das pessoas são voluntárias, muitas vezes em ministérios pequenos ou em ministérios de um homem só, que não sabem como começar. E a gente criou esse site para falar de comunicação, e não só de comunicação técnica,
mas de inspiração para as pessoas que querem começar e elas não têm um drone para fazer imagens aéreas. Essa foi a nossa inspiração. E hoje a gente recebe mensagens de um carinha lá no Ceará que não tem a menor ideia como fazer uma projeção. Na igreja dele, ele queria fazer um negócio diferente. Achando que ele ia ter que comprar, assinar o Adobe Photoshop para fazer uma imagem bonita. E, na verdade, a gente dá dicas de como ele fazer isso de forma simples e grátis. Então, hoje, eu tô aqui nos meus 15 minutos para te convidar a pensar fora da caixa. O que você tem feito para levar a mensagem de forma criativa? Você tem 5 pães, 2 peixinhos, 8 panquecas? Não sei o que você tem, mas eu te convido a pensar fora da caixa para que o seu único objetivo seja realmente comunicar a mensagem de Cristo de forma simples. Que o seu único objetivo seja levar a mensagem dele, seja através dos ministérios da sua igreja que você vai comunicar, da comunicação nas missões, seja o que for que você tem que comunicar nesse dia, que você pense fora da caixa. Afinal, foi ele que nos deu a criatividade. Não foi o Photoshop, não foi o Adobe Premiere, muito menos o ProPresenter. Não é mesmo? Eu sou a Renata e você. Muito prazer. Muito obrigada. Filho, como você conta bem uma história. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi da minha mãe, aos 7 anos. Eu sou Osmar Guerra, tenho 37 anos, trabalho com comunicação desde os meus 23 anos. Mas a minha história com comunicação, começa com uma história muito anterior a essa. Bem, passei a minha adolescência numa igreja tradicional batista aqui de Piracicaba, que tinha a reunião dos adolescentes e tinha a Unijovem, era a reunião dos jovens. Desde muito cedo, as pessoas diziam para mim que eu tinha uma vocação pastoral, porque eu contava bem boas histórias. E eu contava boas histórias bem. Então, com 15, 16 anos, eu já era presidente da tal da Unijovem e resolvimos mudar a identidade visual, que na época eu nem chamava de identidade visual, porque eu também nem sabia o que era identidade visual. Eu resolvi mudar a identidade visual da Unijovem, da primeira igreja batista de Piracicaba, e transformamos a Unijovem no projeto Impacto. Era um logo que eu fiz no PowerPoint e que usava uma letra, chamava Schiller ou Shillon, que depois foi a letra que foi usada pela Bola de Neve. Olha que honra, né? E eu lembro que a gente fazia os cartazes para serem colocados nas escolas e nos murais, meio no PowerPoint, meio naquilo que era um embrião do After Effects, ou enfim, eram uns programas em 1996, né? Que eu também já não sou mais novinho. Então, eu lembro que a gente saía na rua com uma câmera VHS e a gente fazia enquetes no meio da rua lá de Piracicaba. Então, qual a sua definição de Deus? Só que era VHS, então não tinha edição. Então a gente fazia meio que tudo de uma vez para poder, depois, numa TV de 29 polegadas, colocar o resultado da enquete. E com aquela enquete a gente puxar um gancho para falar um pouquinho sobre a visão do mundo sobre Deus. E eu lembro que a gente tinha ali 20 jovens e depois de um ano tinha 50, depois de 2 anos tinha 100. E então alguém chegou para mim e disse: você precisa ir pro seminário. Você é pastor, cara. Você fala muito bem, você conta muito bem histórias. Então eu fui pro seminário. Então, com 17 anos, eu saí de Piracicaba e fui para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E fui morar numa pensão, num pensionato, numa república da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E no segundo ano, os professores eles começaram a me conhecer e eles diziam assim: poxa, você vai ser um bom pregador, porque você conta boas histórias. Então, lá pelo 3º ano, eu conheci o pastor Ed René, que foi meu professor, e ele me convidou para ser pastor de adolescentes na Igreja Batista de Água Branca. Eu tinha 22 anos. Então eu fui ser pastor de adolescentes. A gente começou ali com um movimento de uns 150 adolescentes e depois de um ano, mais ou menos, a gente tinha uns 350 adolescentes. A gente fazia muito uns programas como se fossem programas de auditório. Então a gente tinha o convidado, meio altas horas, uma coisa assim, que pra época era uma coisa, poxa, que legal, comunica bem, né, pra esse povo, né? E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ali na Igreja Batista da Água Branca, tive meu primeiro revés como pastor. Não, eu não peguei a secretária. Eu apenas fui advertido.
Eu apenas fui advertido que ser pastor não era somente falar bem e contar boas histórias. E tinha todo um processo por trás, um planejamento, um jeito, uma vocação. Então eu fui mandado embora da igreja. Fui demitido da Igreja Batista da Água Branca. Fiquei 3 meses desempregado e aí recebi uma ligação da Igreja Batista do Morumbi. E fui ser pastor de adolescentes na Igreja Batista do Morumbi. E lá a gente criou um programa chamado X, que era um programa extravagantes, era para adolescentes, era um programa tipo de auditório e tal. Ali, naquela experiência de 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio na Igreja Batista do Morumbi, e com um pouco mais de maturidade, eu comecei a perceber que eu contava boas histórias, mas que eu não era pastor. Eu era um bom contador de histórias. Eu era um bom comunicador. E ali eu comecei a perceber que eu tinha tido uma confusão de vocação. Eu não era pastor. Eu era um bom comunicador. Então eu fui fazer faculdade de comunicação. A quase extinta faculdade de rádio e TV. Existiu uma faculdade numa época que se chamava rádio e TV. E quando eu saí dessa história de ser pastor, eu deixei quieta essa história, eu lembro que no primeiro dia de aula eu pensei indo para a faculdade. Eu falei, puxa, ninguém me conhece, eu tô deletado. Então vai ser maravilhoso, eu vou reconstruir a minha história a partir de agora. Eu sou o Osmar, não sou mais o pastor de adolescentes ou responsável. Eu sou o Osmar, maravilha. E aí eu cheguei, e aí teve um trote, e aí no trote eles botaram tipo, um paredão dos calouros, e eu tava no meio. Nós vamos botar apelido em todo mundo. E aí começou, fulano e tal. Chegou em mim, como que é seu nome? Eu falei, Osmar. Tá, você vai ser pastor. Aí eu olhei pra cima, tá vendo assim? Falei, mas por quê? Ele falou assim, não sei, tem cara. Vai, você... E aí, meu apelido até hoje no pessoal da faculdade é pastor. E eu comecei a perceber o seguinte, que lá dentro da igreja eu era um bom comunicador, mas lá fora eles me olhavam como um pastor. Daí que detonou de vez na minha cabeça, eu já não entendia mais nada que estava acontecendo. Bom, enfim, comecei a trabalhar, comecei a estudar. No primeiro semestre da faculdade, entra um cara na aula chamado Luiz e diz assim, olha, eu sou produtor da TV Record e a gente está fazendo um novo programa. Era um programa da Eliana, que hoje é uma apresentadora do SBT. O programa chamava Tudo é Possível e nós estamos aqui para fazer uma equipe dessa faculdade porque vamos ter um quadro chamado Produção Independente, onde faculdades competem com outras faculdades e no final ganha R$5.000. Então a gente fez um grupo e nós fomos para a Record e começamos a competir e ganhamos o prêmio. O Luiz, ele tinha um sotaque. E como eu gosto de boas histórias, e quem gosta de boas histórias pergunta muito, né? Então eu comecei a perguntar, Luiz, esse sotaque é da onde e tal? Ele falou assim, olha, eu sou baiano. Eu falei, poxa, legal, minha mãe é baiana. Falei, de que cidade? Eu falei, putz, uma cidadezinha, 10 mil habitantes, lá no interior da Bahia. Tá, mas qual que é o nome? Eu falei, Pau Brasil. Puxa vida, sério? Eu sou de Pau Brasil. Sério? Como que é o nome da sua mãe? Eu falei, fulano de tal. Minha amiga de infância. Eu falei, pô, não é possível, o cara pegou minha mãe. E aí eu falei, Luiz, cara, já que você pegou minha mãe, me dá um emprego, cara. E aí, 3 meses depois, eu comecei a trabalhar como estagiário na TV Record. E aí eu comecei a trabalhar como estagiário e as coisas começaram a ficar legais. E eu fui promovido a assistente. E eu lembro que eu fui trabalhar num programa que chamava Troca de Família. Não sei se vocês lembram. Era um reality show que uma mãe com perfil X ia pra casa de uma outra mãe com perfil totalmente diferente e tal. E eu lembro que nos primeiros 2 meses a gente tinha que achar essas famílias, né? Eu lembro que um dia um diretor me chamou e falou assim, esse diretor chama Johnny Martins, ele é diretor até hoje, ele falou assim, Osmar, cara, tem um lance legal em você, bicho. Eu falei, o quê? Você sabe interpretar as pessoas, assim, não sei, você tem um lance meio que quase espiritual. Não, legal, bacana e tal. Você sabe contar boas histórias. Então lá na Record eu fiz uma carreira longa, 7 anos eu fiquei na Record, entrei como estagiário, trabalhei em vários programas. O último que eu trabalhei foi o programa do Rodrigo Faro. No Rodrigo Faro eu fazia 2 quadros. Um chamava Duelo Fura-Olho, que era... Não ri não, filho. Uma hora você vai precisar trabalhar e você vai ver. Duelo Fura-Olho é o seguinte, era um cara com a atual e a ex. E as duas competiam para ver quem é que conhecia mais sobre o cara, valendo... Mas eu tinha um outro quadro que chamava Sua Festa é Nossa. Sua Festa é Nossa eram histórias de pessoas que mereciam um grande presente no seu aniversário, enfim. Depois dessa longa estadia na Record, eu fui trabalhar. Eu tinha trabalhado num desses programas, eu tinha tido contato com um cara chamado Olivier, que é um cozinheiro francês e que tem programas de culinária no GNT, tinha. Um dia eu fui no restaurante dele e ele
conversando com ele e tal, ele me falou que estava sem equipe. E eu falei, poxa, me leva como diretor. Falei assim, meio que jogando mesmo, sabe? Assim, não, porque eu não tinha toda essa bagagem na época. E ele falou, legal, bacana e tal. Deu uns 3 dias, ele me ligou, falou, olha, vem. E aí eu tive uma grande oportunidade de poder passar do conteúdo de uma TV aberta, que são histórias que tocam mais o povão, para contar outro tipo de história, que é mais ligada à TV fechada, que tem muito mais a ver com a profundidade de conteúdo. Eu fiquei 2 anos no programa do Olivier, viajei o mundo contando histórias de pessoas que tinham histórias com culinária, com gastronomia. Eu fui para a China, fui para a África, fui para Londres, fui para Moçambique. Foi muito, muito legal mesmo. Terminando essa fase, eu fui convidado para dirigir alguns documentários. Em 2013 rolou uma lei, a Dilma fez uma coisa legal. Ela sancionou uma lei em que a produção nacional tinha que ter 30% de chance dentro das grades das TVs fechadas. E esses programas eles tinham que passar de 6 da tarde à meia-noite. Então 30% desse conteúdo tinha que ser produção e criação nacional. Dentro disso, a Warner fez uma série chamada Cultura Pop Brasileira, que eram documentários de 25 minutos contando sobre a cultura pop brasileira. Enfim, eram 42 documentários. Só que se você for elencar, não existem 42 temas da cultura brasileira assim que sejam interessantes. Então quando deu 28, já não tinha mais o que falar. Só que tinha que fazer 42. E um dia a gente foi pra reunião, e a reunião com os gringos e tal, e eu tava assim, com a cabeça assim, meu Deus do céu, o que eu vou oferecer pros caras? Eu lembro que eu sentei e aí me veio na cabeça assim, você vê como é que é a cabeça do ser humano, né? A Bíblia fala que a boca fala e o coração tá cheio, mas eu prometo que não era isso que eu tava pensando. Mas me veio assim, bunda. Aí eu falei, caramba, tem a ver com a cultura. E aí eu peguei e falei, olha, eu tenho uma ideia de um documentário. E agora você fala, mas qual ideia? Eu falei, que tal se a gente fizesse sobre essa coisa que a cultura brasileira tem com o bumbum? Aí ficou esse silêncio, igual ficou agora. E o cara falou, mas me explica mais. Eu falei, não, sabe o que é? Por exemplo, você pode falar sobre o bumbum de uma perspectiva sociológica, por exemplo. A gente pode... sério, por quê? Você sabia que existe uma história porque o brasileiro é tão fissurado com o bumbum? Tem a ver com os africanos e com os índios. Poxa, legal. Então a gente fez um documentário sobre o bumbum. Está no YouTube, você pode procurar lá, Warner, A Bunda chama. E eu prometo pra vocês que eu continuei sendo pastor, quer dizer, com esse espírito de pastor, fazendo esse documentário. Enfim, é uma historinha, fecha parênteses. Depois disso, eu tive contato com o que hoje é tão, popular, que é essa técnica, essa coisa do branded content, do marketing de conteúdo. E foi ali que eu e mais 2 sócios, a gente criou uma empresa chamada Crash Content, que era uma produtora de conteúdos para branded content e para storytelling. Foi aí que eu comecei a denominar aquilo que era uma coisa que eu ouvi com 7 anos de idade. Você conta boas histórias, você sabe contar história. Então a gente fez uma produtora durante 3 anos e essa produtora foi legal, tal, mas depois veio a crise de 16 e acabou a produtora. Mas foi ali que eu tive a oportunidade de construir conteúdos que pudessem trazer relevância para as marcas. Então eu tinha tido a oportunidade de construir conteúdos e contar histórias para a TV aberta, com o público CDE. Eu tinha tido a oportunidade de fazer conteúdos e contar histórias para TV fechada, classe AB. E agora eu estava tendo essa oportunidade de fazer essa transição para a publicidade e tal. Bem, essa fase passou, hoje eu trabalho na TV Cultura, você vê, as coisas vão e eu sou diretor do núcleo de música clássica, numa oportunidade que eu tive de entrar numa TV que eu nunca tinha trabalhado, num momento de vida em que eu tenho uma filha e minha mulher está grávida, enfim. E hoje eu estou tentando contar histórias relacionadas à música clássica. Por que eu estou contando essa historiona para vocês? Porque a gente está num momento em que a formação do pensamento mudou. Eu tenho certeza que daqui 100 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim, nos anos 2000 e pouco, nós tivemos uma segunda revolução industrial, a revolução digital. E na revolução digital não mudou só o jeito de se comunicar, mudou o jeito de construir o pensamento. A gente construiu o pensamento de uma forma piramidal, onde nós tínhamos alguns detentores da informação que iam influenciando a base dessa pirâmide. Mas agora nós estamos numa fase de rede.
rede não existe hierarquia. E cada um de nós é um nó. É um nó para dentro e um nó para fora. Como assim? Eu sou um nó de uma rede quando eu olho para mim, na minha história, na minha cultura, com as minhas influências, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu não gosto, com a minha subjetividade. E aqui dentro existe um universo. Este universo, ele se relaciona com o universo contido na outra pessoa. E esse universo se relacionando numa relação interpessoal com a outra pessoa, transforma-se num terceiro nó dessa rede. Esse terceiro nó se relaciona com outros nós. E é por isso que a gente está tentando entender como é que eu me comunico a partir de um mundo sem muros, um mundo fluido. É por isso que lá na tua igreja e na minha igreja a gente não está entendendo os moleques falando que gosta de homem, gosta de mulher, tudo ao mesmo tempo e ninguém é gay. É por isso que a gente não está entendendo como é que o questionamento ao pastor ou à figura do líder está tão em voga. É porque na rede não existe hierarquia, não existe passado, presente e futuro. E qual é o conteúdo que mais adere quando não existe hierarquia? É o conteúdo que gera identificação. E o conteúdo que gera identificação é história. Para dentro da igreja, me chamam de comunicador. Lá fora, onde eu trabalho, me chamam de um cara espiritualizado. Mas é assim mesmo. No mundo em rede, a gente tem que superar as nossas contradições. A gente tem o desafio de superar as coisas ambíguas e as coisas ambivalentes. Ou seja, coisas que têm duplo valor e dupla significação. Então, o desafio para você e o desafio para mim é continuar contando boas histórias num mundo sem muros, onde tudo faz sentido e nada faz sentido ao mesmo tempo. Nesse mundo, nessa formação de pensamento, a gente reluz Jesus, contando a história dele às vezes apenas sendo. É isso. Valeu, gente. Meu nome é Paula Ferreira, eu sou jornalista, trabalho hoje na Rádio Transmundial, sou apresentadora, produtora executiva e a gente tem feito um trabalho super bacana lá. Minha história com rádio começou quando uma professora disse que eu não levava jeito. Eu queria trabalhar com revista, queria fazer um material impresso, né, que daqui a pouco está sumindo também. E aí eu lembro do dia que eu estava fazendo uma oficina de rádio e a professora disse, olha, Rosângela e Paula, vem aqui conversar comigo. Aí eu falei, ok. A gente foi. A minha amiga falou, o que foi, né, professora? Ela disse, olha, vocês não levam jeito para a rádio. A minha amiga já começou a chorar, ficou triste. Eu disse, bom, eu te pago para você me ensinar. Então, antes eu queria fazer revista e agora eu quero fazer rádio. É isso que eu quero fazer da minha vida. Sei que desci depois também na diretoria para reclamar da professora. Porque, afinal de contas, a gente estava pagando e pagando caro e ela não pode falar uma coisa dessas, né? E aí ela levou uma bronca do coordenador e deu tudo certo. Depois ela nunca mais falou isso para ninguém. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar na Rádio ABC. Eu moro em Santo André, São Paulo. E a partir dali, eu fui para a Rádio Bandeirantes, trabalhei lá também. Comecei um projeto da Rádio Sul América Trans, que era Sul América ainda, que agora é Caçula de Pneu, se eu não me engano. Depois fui fundar a TVT, TV dos Trabalhadores. Trabalhei em outras TVs também. E fui parar numa agência de notícias para a rádio, a agência Rádio Web. E lá, eu falei, poxa, eu estou gastando a minha vida toda e não tenho falado do Senhor. Como é que eu posso falar de Deus para as pessoas usando o rádio? E lá na agência eu tinha a possibilidade de falar para 2.000 e poucas rádios, né? São muitas rádios que estão atreladas a essa agência. E eu criei um projeto chamado Ser Humano. A ideia é mostrar Deus, falar de Deus sem falar de Deus, sem tocar no nome dele. Consiste em falar das ações por meio das pessoas, as ações de Deus por meio das pessoas. Então, projetos voluntários, e assim foi. E eu fui contando só boas histórias. Então, há 3 anos eu decidi falar só de boas coisas, dar boas notícias, né? Diferente do que a gente vê na mídia tradicional. E aí comecei a contar a história de palhaços voluntários, pessoas que trabalhavam com crianças com síndrome de Down, e fui começando a fazer o trabalho nesse sentido. Há 1 ano e meio surgiu a oportunidade de trabalhar na RTM, né? E aí na Rádio Transmundial, quando eu fui fazer uma entrevista com o André, que parece muito o nosso amigo, né, o Ricardo, e aí eu entendi a minha missão e eu comecei a falar pro André. Eu falei, olha, André, ele falou, o que você quer fazer aqui? Eu disse, eu quero ser bênção e quero continuar fazendo o ser humano. E aí surgiu uma oportunidade super bacana esse ano, que foi conhecer a tribo dos Ticunas, em Benjamin Constant. A gente citou bastante a internet
internet aqui, a importância da internet, mas é bom destacar que 39 milhões de domicílios no Brasil não têm acesso à internet. E essas pessoas, como é que a mensagem da cruz vai chegar até elas? Então, ela chega por meio do rádio, por meio de ondas curtas, né? Por meio também da internet, porque o rádio também está na internet, mas é por meio do rádio que essa mensagem tem chegado. Bom, eu fui até os Chicunas, uma viagem super bacana, que depois vocês podem conferir no site da rádio, transmundial.org.br, chama Missão Coagu, é uma reportagem super bacana, e lá eu percebi a importância do rádio, né? O que Deus tem feito por meio do rádio para aquela comunidade. São índios que têm uma necessidade enorme, necessidade com relação a acesso à saúde. Então, são 5.000 pessoas que moram naquela comunidade, em Benjamin Constant, são 2 agentes de saúde. Então, tem criança lá morrendo de verme. Sabe aquele, você toma um remedinho, né, dá para criança aqui em São Paulo e tá tudo certo, a criança fica bem? Lá tem criança morrendo com verme, coisa muito simples de ser tratada, né? E eu contei essa história, tive a oportunidade de contar essa história, de ver aquela realidade. Eles têm uma rádio lá, chama Toku, depois vocês podem ver também no site algumas fotos. E chegando lá, a gente viu um projeto social que também é apoiado por nós, e eles têm dado educação, né, reforço escolar, têm dado alimentação para essas crianças, e a gente vê aqueles índiozinhos, né, tendo uma esperança de ter uma chance na vida, porque, imagina, muito pequenos, eles estão morrendo lá. E por que eu digo a importância do rádio? O rádio tem transformado as vidas, porque lá nessa rádio que eles têm na comunidade, eles podem ouvir da palavra. Eles podem ouvir da palavra na língua deles, que tem uma programação, uma parte também, e em português. Isso tem sido muito edificante lá. E o projeto, a associação, né, que é essa ONG que é apoiada pela rádio, ela tem feito um trabalho bem significativo em 2019, agora em janeiro, e eu fui para lá especialmente para ver a construção de um centro de atendimento médico naquela região. Então, a ideia é que, quando janeiro chegar, as pessoas estejam lá, médicos sejam levados até lá para fazer realmente um esforço gigante para que aquelas crianças tenham acesso à saúde. E foi uma experiência muito bacana. Esse colar é de lá e a recepção, gente, é fantástica. As índias lá fizeram uma apresentação para a gente e compartilharam do pão, e você conversando sobre Deus com elas, e elas, sabe, respondendo e falando da importância do rádio, né, que elas ouvem a rádio e querem saber mais de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que criar muitas oportunidades em cima daquilo que a gente não tem, né? Aqui a gente tem internet. É muito legal, a gente consegue fazer muita coisa, muito conteúdo, mas e onde não tem? Como é que a gente pode fazer? O rádio chega, né? Isso é muito importante. E uma coisa que eu queria deixar para vocês como mensagem é com relação à disposição e disponibilidade. São 2 palavras que parecem até simples, né? Mas eu acho que juntas elas podem formar uma força-tarefa que pode revolucionar o mundo. Não adianta eu ter disposição para fazer as coisas se eu não tenho um tempo para fazer as coisas, se eu não tenho disponibilidade. Então, na obra de Deus, a gente precisa ter disposição e disponibilidade para fazer as coisas, senão as coisas não vão andar. Isso que é importante. Quando a gente for fazer alguma coisa, seja falar de Deus sem falar de Deus, porque a nossa vida deve falar de Deus, a gente tem que ter esse sentimento. E essas palavras devem nos guiar. Disposição e disponibilidade para fazer a obra. Obrigada. Meu nome é Douglas Araújo e eu tenho um canal no YouTube falando sobre teologia, que é o Teologueiros. Então eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história do Teologueiros e talvez te incentivar a tirar aquele projeto que está há 2 anos na sua gaveta, que você pensa tanto, mas não sai, para a internet, pro YouTube. Primeira coisa, a história do Teologueiros. Eu tenho totalmente um histórico para você. Se você quiser me perguntar como você faz para o seu projeto começar todo errado, é só me perguntar, me procura depois, eu te ensino, falo sobre tudo que você pode fazer para dar errado. Então, quando a gente começou o Teologueiros, ele chamava Teologando, que é um blog do Marcelo Berti. Ele já existia, já tinha alguma coisa, alguém fazendo conteúdo com o mesmo nome que a gente. Então a gente não pesquisou isso e começamos o canal todo errado. Segunda coisa, a gente nem sabia o que a gente queria fazer na internet. A gente estava aprendendo coisa na igreja e queria passar esse conteúdo, mas a gente não sabia como. A gente não sabia o que a gente queria falar, como a gente queria falar, qual era o público que ouvia a gente. A gente não tinha equipamento, não tinha nada, não tinha luz, não tinha câmera. Eu conversei com um amigo que ele tinha uma câmera, ele começou usando e aí a gente foi comprando as coisas com o nosso dinheiro e fazendo. E a gente não sabia quem que ia ver a gente.
quem queria ver o Teologueiros, quem queria ouvir sobre teologia, como que eles queriam ouvir sobre isso, o que o pessoal quer saber, todo esse tipo de estudo que normalmente se faz, se você é uma pessoa inteligente e preparada, a gente não fez. E, para surpresa de todo mundo, o que aconteceu foi que o Teologueiros cresceu bastante. A gente começou em agosto de 2016 e a gente queria terminar o ano... a gente queria terminar o ano com 500 inscritos. Então, uma base, a gente começou com 0, queria terminar o ano em janeiro, chegar no primeiro dia de janeiro com 500. A gente chegou com 487, não conseguimos chegar. Só que o que aconteceu foi que 6 meses depois, a gente estava com 10 mil. E aí o que aconteceu é que um ano depois desses 10 mil, a gente está com 75. Então o que acontece é que o canal foi crescendo e a gente foi se encontrando e se descobrindo como era o conteúdo que a gente queria fazer, o que as pessoas queriam ver, como que a gente podia passar esse conteúdo, o que precisava ser passado na internet, o que não tinha, ou de que forma que não tinha. Às vezes você vai falar a mesma coisa que alguém já fala, mas de uma forma diferente, mas de um jeito que às vezes chega em outro público que não tinha chegado. E é o que a gente está conseguindo fazer, chegar nas pessoas que querem aprender sobre teologia, mas de uma forma um pouco diferente. Talvez não técnico, talvez de uma forma mais de boa. E é o que o Teologueiros tem tentado fazer. A questão é, o YouTube tá lá. Ele tá lá e as pessoas estão chegando até ele. Já passou o tempo em que as pessoas iam pro YouTube só pra ver vídeo engraçadinho, aquele do gatinho tocando teclado, sabe? As pessoas iam para aquele vídeo e iam pro YouTube para achar coisa engraçada. O YouTube tá lá e muitas vezes a gente... Não é um ode para você, então, esquecer do seu planejamento e não querer mais planejar e falar, não vou fazer planejamento nenhum, só vou pegar e correr com a minha ideia porque ela vai dar certo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de não deixar o planejamento, às vezes, te parar. E às vezes você ficar achando de que você precisa ter tudo perfeito, com um estudo perfeito, estudo sociológico de quais são as pessoas que vão assistir para você começar o negócio. Às vezes você tem que começar o negócio. O YouTube virou hoje a central de tudo. Tudo que você vai procurar, você pode achar no YouTube. Você quer achar qualquer coisa, você consegue achar no YouTube. Desde um vídeo ensinando para você a diferença entre infralapsarianismo e supralapsarianismo, até o vídeo daquele maldito triângulo amarelo cantando é na sola da bota, é na palma da bota. E é só isso. Você vai pro YouTube e você acha como fazer bolo de cenoura. Tem um monte, eu procurei ontem, tem um monte de vídeo ensinando a fazer bolo de cenoura. O mesmo bolo. Review do novo iPhone XYX, X Max que saiu agora. Como passar na FUVEST, você acha também no YouTube. Uma versão mixada do debate presidencial, que é a melhor coisa que existe na internet. Você consegue achar. Você quer pegar um vídeo muito chato e fazer ele ficar muito legal? Faz um mix dele, coloca o pessoal cantando, faz uma dublagem do pessoal, que é a melhor coisa do mundo. John Wesley disse, nessa frase famosa que muita gente deve conhecer, considero o mundo inteiro como a minha paróquia. Quando ele estava sendo expulso de apresentar sua mensagem, ele disse isso, então, eu considero o mundo inteiro, então não há lugar onde eu não posso pregar. E teve um cara muito inteligente, muito sensacional, fantástico, que ele disse o seguinte, considero a internet inteira como a minha paróquia, Douglas Araújo, que sou eu. Refazendo a frase para nossa realidade, para minha realidade, para a realidade de quem quer trabalhar na internet, fazer um conteúdo bom, cristão, de conteúdo mesmo para a internet é a nossa paróquia. As pessoas estão lá. E o YouTube manda o vídeo para ela. Às vezes você não precisa nem... A grande parte das pessoas que assistem o Teologueiros não tem nem link que a gente manda por WhatsApp ou Facebook. É o YouTube recomendando para as pessoas o conteúdo. E falando para elas, ó, já que você gostou disso, talvez você goste daquilo também. E mostra o nosso vídeo. Então o YouTube sai recomendando você e sai mostrando para você para as pessoas. A internet tá lá, o YouTube tá lá, a plataforma tá lá, qualquer um consegue pegar a câmera do celular ou a webcam velha que tem no notebook, gravar um vídeo e fazer um conteúdo que muita gente vai assistir. Às vezes começando sem um equipamento totalmente top, às vezes começando... Mas o que acontece na internet é que às vezes nem sempre a melhor qualidade é aquilo que as pessoas vão mais assistir. Tá o Whindersson Nunes pra provar isso. O cara faz o vídeo sem camisa, numa câmera, aquelas câmeras de ré do carro, e ele faz aquilo e todo mundo assiste. Todo mundo dá risada. Porque o que você precisa é ter um bom conteúdo para passar e que as pessoas queiram assistir. E as pessoas, incrivelmente pensando sobre isso, as pessoas querem ouvir sobre Cristo na internet também. As pessoas procuram sobre isso. As pessoas procuram sobre Bíblia, sobre teologia, sobre como aprender algo. A gente tem uma grande plataforma para poder usar. A gente tem um grande povo esperando alguém fazer conteúdo para eles assistirem e ouvirem mais o Evangelho. A gente que precisa se levantar e ir lá fazer isso. Se você tem uma ideia legal na sua cabeça, vai e faz. Tenta. O que você tem a perder por pegar e fazer essa ideia, por tentar fazer esse conteúdo? Nada. Se ninguém te assistir, ninguém te assistiu. Você não perdeu nada.
Talvez você passe vergonha para algumas pessoas, mas faz parte também. O que você tem que fazer é às vezes, botar o pé e falar, eu vou fazer. Tenho uma ideia boa, eu vou gerar esse conteúdo, é algo diferente, é algo que às vezes as pessoas nunca ouviram, mas nunca ouviram dessa forma. De qualquer forma, a gente pode fazer isso. E há caminho bom para fazer isso no YouTube hoje. E para terminar, eu vejo o pessoal, quando o Paulinho falou para mim de fazer, ele falou, você vai fazer um TED, 15 minutos lá, beleza. Eu falei, muito legal, muito bacana. E aí eu peguei para assistir TED, já tinha assistido vários e comecei a assistir outros TEDs falando sobre várias coisas. E eu sei que o pessoal tem uma eloquência muito bonita, eles usam frases e grandes citações e tal, que inspiram as pessoas, incentivam elas a saírem loucas para poder fazer o negócio. Então eu falei, no mínimo, alguma citação importante, algum negócio legal eu tenho que apresentar. E eu tenho o seguinte, um poema muito bonito que pode te incentivar e te ajudar a fazer o que você quer fazer. Desafios para superar. A liberdade dá para alcançar e vencer a guerra contra o mal que vai nos perseguir até o final. E continuando, vamos conquistar as esferas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. Correr e pegar as esferas do dragão. Lá dentro tem tesouro para descobrir. Dragon Ball te ensinando sobre comunicação. Existe um caminho, gente, para se seguir e apresentar Cristo na internet. Se você tem uma ideia bacana, junta com amigos, tenta fazer isso, tenta gerar um conteúdo. Vamos explodir essa internet com um bom conteúdo sobre Cristo, apresentando de alguma forma que as pessoas não ouviram. Tem muita coisa para ser feita. A gente faz lista de pauta, às vezes, e senta para conversar sobre o que a gente poderia fazer no Teologueiros, e a lista é mega extensa. Tem-se muita coisa para falar sobre Cristo. Tem muita coisa para falar sobre Evangelho, sobre Bíblia, e a gente tem espaço. Eu sei que, às vezes, a gente pensa que o que as pessoas querem assistir no YouTube é outra coisa, e é verdade que grande parte do que está sendo consumido é entretenimento, mas não é só. Se hoje ele se tornou essa central de tudo que eu comentei para vocês, com todo esse tipo de conteúdo, também tem espaço para você ir lá e fazer, às vezes soltar o conteúdo que o pastor prega na sua igreja. Isso pode edificar a vida de alguém. Às vezes falar da sua história com Deus, de falar de coisas que acontecem com você, da sua vida devocional, talvez. A gente tem uma grande plataforma para usá-la no YouTube, para falar para as pessoas de Deus e para apresentar o Evangelho, e a gente tem que usar ela. Tem um caminho lá, o que impede a gente de fazer nada? Nós nos impedimos de fazer isso. Vamos fazer isso e seguir fazendo esse bom conteúdo para a internet, comunicando Cristo para as pessoas. É um grande caminho. A quantidade de pessoas que assistem no YouTube é muito grande. Quanto mais conteúdo bom, cristão, de qualidade, falando de Cristo tiver, melhor ainda. Então, se você tem uma ideia, é hora de você pegar e fazer. A gente vê no Teologueiros isso, crescendo, as pessoas chegando e cada vez mais chegando no canal, e cada vez querendo ouvir mais, vai crescendo dessa forma que eu mostrei pra vocês, assustadora, que a gente nem sabe por quê. Quer dizer que as pessoas estão procurando isso. E eu não quero ficar com essas pessoas só pra gente. Então faça também e siga esse caminho, apresente Cristo lá na internet, use o YouTube pra isso. Obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinho já foi dado. Não foi? Não foi dado no começo? Aqui, recado. De que é pra galera ouvir o próximo programa, gente. Tá certo. Porque recadinho mesmo, a gente vai dar no próximo programa, por favor. Ouve aí a parte B e no final a gente dá todos os recadinhos que a gente precisa aqui. Curte lá.